Milionário riu dela, dizendo: "Você não pode se tornar mãe." 5 anos depois, ela voltou para o segundo casamento dele com quadrigêmeos. Uma linda história para minha incrível família. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de curtir e comentar. Estou aqui e pronto. Vamos começar com amor. Seu útero é um cemitério. Davi Lucas sussurrou em seu ouvido, seu hálito frio como o inverno. Sua mão repousando sobre o estômago plano dela, como um juiz proferindo uma sentença. E eu me recuso a ser enterrado vivo com seus fracassos. Amanda Reis sentou-se congelada na cadeira da sala de jantar, que ela mesma havia estofado. A cadeira que levou 3 fins de semana para lixar e reformar, porque Davi disse que contratar alguém era um desperdício. O jantar que ela passou a tarde inteira preparando esfriou entre eles. Frango assado com ervas da horta que ela cuidava todas as manhãs antes que ele acordasse. Legumes arranjados cuidadosamente no prato da maneira que ele preferia. Tudo perfeito, tudo desperdiçado. As velas que ela acendeu estavam se consumindo até o fim. Cera se acumulando na mesa que ela poliu até brilhar. 7 anos. Ela lhe dera 7 anos de sua vida e ele estava terminando assim, no aniversário deles, com a mesma precisão clínica que ele usava para tudo o mais, sem emoção, sem reconhecimento do que eles haviam construído juntos, apenas eficiência fria. Eu já falei com os advogados. Davi continuou sua voz firme, controlada, vazia de qualquer coisa que se assemelhasse a amor ou arrependimento. A papelada está completa. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. As mãos de Amanda tremiam em seu colo. Ela queria falar, argumentar, perguntar-lhe como ele podia fazer isso com tanta crueldade casual. Mas sua garganta se fechou em torno das palavras, como um punho se apertando. Ela o observou em vez disso. Este homem com quem se casara aos 25 anos, com tanta esperança. Este homem que ela acreditava que a amaria para sempre, que a abraçaria nas dificuldades, que a escolheria todos os dias da maneira que ela o havia escolhido. Você assinou o acordo pré-nupcial. Ele disse, ajustando suas abotoaduras, com o mesmo cuidado meticuloso que dedicava a cada detalhe de sua aparência. Minha mãe insistiu nisso antes do casamento, lembra? Você não recebe nada deste casamento. Bem, quase nada. Meus advogados foram generosos o suficiente. Você terá o suficiente para o primeiro aluguel e o depósito calção em algum lugar apropriado para suas circunstâncias. Apropriado? A palavra pousou como um tapa em seu rosto, ardendo em seu desdém. Davi. Sua voz saiu quebrada, mal audível, um sussurro da mulher confiante que ela já fora. Por favor, podemos tentar de novo. Existem outras opções que não exploramos, mais tratamentos especialistas diferentes. Poderíamos adotar. Poderíamos ser um lar temporário. Poderíamos. Eu não quero adotar o erro de outra pessoa. Seus olhos finalmente encontraram os dela, e estavam vazios de tudo que ela um dia acreditou que vivia ali. Amor, parceria, compromisso, tudo se foi. Eu preciso de um herdeiro, meu próprio filho biológico. O nome Lucas não continua através da adoção. Meu pai construiu este império, esperando que ele passasse pelo sangue. Não serei a geração que falha com esse legado. Eu perdi 3 bebês. As palavras saíram dela cruas e sangrando. Os 3 você se lembra do que foi aquilo. Você se lembra de me abraçar no hospital depois do último. Você se lembra de prometer que passaríamos por isso juntos. Eu me lembro de desperdiçar 3 anos em algo que nunca ia dar certo. Ele se levantou alisando o paletó do terno com movimentos praticados. A Natália já está grávida. Tivemos a confirmação ontem. 12 semanas saudável, tudo progredindo normalmente. Tudo que você não conseguiu fazer. A sala inclinou-se de lado. Amanda agarrou a beirada da mesa para não escorregar da cadeira. Sua visão embaçou nas bordas. Natália, da agência de marketing que contratamos no ano passado. Você a conheceu em vários eventos. A gala de caridade e a festa de verão no clube. Ele disse isso como se estivesse discutindo qual restaurante eles deveriam experimentar para o jantar casual e despreocupado. Ela é mais jovem que você, 26, mais saudável. O corpo dela realmente funciona como deveria, da maneira que o corpo de uma mulher deveria funcionar.
Amanda levantou-se com as pernas trêmulas, seus joelhos mal suportando seu peso. Há quanto tempo? Isso importa. Há quanto tempo você está com ela enquanto eu era sua esposa? Davi suspirou irritado com a pergunta, irritado com a presença dela, irritado com tudo sobre ela nesta conversa que o estava impedindo de seguir para o que quer que viesse em sua vida cuidadosamente planejada. 8 meses, desde que seu último aborto espontâneo deixou abundantemente claro que isso não ia funcionar, que você não ia funcionar. 8 meses. Enquanto ela estava de luto pelo terceiro bebê perdido, enquanto tentava se curar da cirurgia de emergência, enquanto se culpava por não ser suficiente por falhar na única coisa que as mulheres deveriam fazer, naturalmente ele já havia seguido em frente. Já havia encontrado alguém novo. Já havia feito planos para um futuro que a apagava completamente, como se ela nunca tivesse existido. Eu te amei. Ela sussurrou, o tempo passado soando como morte em sua boca. Você foi conveniente. Ele corrigiu sem hesitação. Quando nos conhecemos, achei que você seria uma boa esposa, agradável o suficiente e fácil de lidar, boa em situações sociais. Você sabia como sorrir para as pessoas certas e dizer as coisas certas. Mas nada disso importa se você não pode me dar filhos. Nada disso importa se seu corpo está fundamentalmente quebrado. Eu tenho uma condição médica. O médico disse a endometriose. O médico disse que seu corpo não funciona corretamente. Davi pegou o telefone checando mensagens já mentalmente ausente desta conversa e deste casamento e desta mulher que o havia falhado. Isso não é mais meu problema para resolver. Esse não é mais meu fardo para carregar. Eu te dei 3 chances, 3 tentativas. A maioria dos homens não teria sido tão paciente. A maioria dos homens teria partido após o primeiro fracasso. Paciente. Ele achava que tinha sido paciente. A palavra era tão absurda que Amanda quase riu, exceto que o riso teria se transformado em gritos, e ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Ainda não. Não enquanto ele ainda estava ali observando. Eu construí esta casa para você? Amanda disse, sua voz se fortalecendo com o desespero, com a necessidade de fazê-lo ver o que ele estava destruindo. Eu abandonei meu trabalho na floricultura para apoiar sua carreira. Eu gerenciei sua agenda social. Eu entretive seus colegas e clientes. Eu fiz deste lugar um lar em vez de apenas uma cobertura cara. Eu fiz tudo o que você me pediu. Tudo. E eu te compensei com um estilo de vida confortável. Ele gesticulou ao redor da cobertura com um movimento da mão. Este apartamento, as roupas, no seu closet o luxo de não ter que trabalhar. Você viveu bem por 7 anos. Melhor do que viveria com o salário de uma florista. Agora acabou. Você deveria ser grata por eu não estar tornando isso difícil. Eu poderia contestar as coisas. Eu poderia tornar sua vida muito desagradável. Mas estou sendo razoável. Grata. Ele queria que ela fosse grata por sua própria destruição, pela aniquilação de tudo que ela acreditava sobre sua vida, seu casamento e seu valor. Eu não consigo pagar nenhum lugar com o que você está oferecendo. Ela disse, odiando como sua voz soava pequena. Você sabe disso. Você sabe exatamente o quão impossível você está tornando isso. Então você precisará encontrar trabalho. A floricultura pode te aceitar de volta se você pedir com jeitinho. Ou existem outras posições para mulheres com suas habilidades limitadas. Ele se moveu em direção ao quarto claramente terminando esta conversa. Vou dormir no lugar novo hoje à noite. A casa no bairro Nobre. Natália está esperando. A mudança virá na próxima semana para minhas coisas. Certifique-se de não estar aqui quando eles chegarem. Não quero cenas dramáticas. Davi, por favor. Ela o seguiu, odiando-se por implorar, mas incapaz de impedir que as palavras saíssem. Por favor, não faça isso. Podemos consertar isso. Eu farei qualquer coisa. Tentarei tratamentos diferentes. Verei médicos diferentes. Eu vou. Ele se virou na porta e, por um momento, algo cintilou em seu rosto. Não arrependimento, não amor. Apenas um reconhecimento distante de que ela era um ser humano sofrendo na sua frente e ele era a causa desse sofrimento e ele havia feito as pazes com essa realidade. Você não pode consertar o que está quebrado? Amanda,
Algumas coisas simplesmente não funcionam, não importa o quanto você se esforce. Algumas pessoas não são feitas para certas vidas. Você nunca foi feita para esta vida. Ele fez uma pausa à mão no batente da porta, olhando para ela uma última vez. Minha mãe estava certa sobre você desde o início. Ela disse que você era temporária. Ela disse que você não tinha o que era preciso para ser uma esposa, Lucas. Eu deveria tê-la ouvido antes. Teria nos poupado muito tempo e problemas. Então ele saiu. A porta se fechou com um clique suave que soou como um caixão sendo selado, como o fim de tudo, como a morte de toda esperança que ela já carregara. Amanda ficou no centro da cobertura, cercada por tudo que ela havia escolhido e arranjado cuidadosamente ao longo de 7 anos. A arte que ela selecionou de galerias. As cortinas que ela pendurou depois de medir cada janela 2 vezes. As plantas que ela nutriu de pequenos vasos até se tornarem vida verde e próspera. Tudo isso testemunha de sua aniquilação completa. Ela caminhou lentamente até o quarto e abriu o closet. Metade vazio já. Ele vinha tirando as coisas gradualmente por semanas, talvez meses, e ela fora ingênua demais para perceber, confiante demais para questionar por que o lado dele do closet tinha cada vez menos coisas a cada vez que ela olhava. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio. O nome da mãe dele apareceu na tela e a mão de Amanda tremeu ao atender porque alguns hábitos estavam enraizados demais para serem quebrados mesmo quando tudo o mais estava quebrado. Ele me disse que está feito. A voz da mulher mais velha veio fria e satisfeita, quase exultante. Estou feliz que ele finalmente ouviu, a razão finalmente viu o bom senso. Você nunca foi certa para esta família. Querida, certamente você pode ver isso agora. Certamente você entende que sempre seria temporária. Nós tentamos te dizer, mas você foi teimosa. Amanda encerrou a chamada sem responder. Ela sentou-se na beirada da cama onde um dia acreditou ser amada, onde um dia imaginou de um futuro cheio de filhos e risadas e envelhecendo juntos, e sentiu algo dentro dela rachar e se estilhaçar. Não quebrar de forma limpa, rachar como gelo se formando sobre águas profundas, espalhando-se em padrões que eventualmente consumiriam tudo por baixo. O jantar ainda estava na mesa quando ela finalmente se moveu novamente horas depois. Ela olhou para ele, para o esforço e a esperança que representava para as ervas que ela mesma cultivara e o cuidado que tivera com a apresentação, e entendeu com clareza brutal que a esperança havia sido a coisa mais cruel de todas. A esperança a manteve tentando quando deveria ter visto a verdade. A esperança a cegou para a distância dele seu desprezo e sua completa falta de amor. Ela fez uma única mala, não com cuidado, não com qualquer pensamento sobre o que poderia precisar, no que quer que viesse a seguir. Apenas pegou roupas e sapatos e os poucos itens pessoais que eram verdadeiramente dela, que pertenciam a ela antes do casamento. Todo o resto pertencia à vida que Davi havia construído, e agora estava desmontando peça por peça. Todo o resto estava contaminado por sua rejeição. À meia-noite ela saiu da cobertura, pela última vez carregando uma mala e nada mais. O porteiro que a cumprimentara calorosamente por 7 anos não encontrou seus olhos. Ele sabia, todos no prédio sabiam. Ela era a mulher que não conseguia manter o marido, a mulher que falhou na única coisa que as mulheres deveriam fazer naturalmente, a defeituosa. O ar da noite atingiu seu rosto quando ela pisou na rua, o frio do outono com a promessa do inverno chegando, e ela percebeu que não tinha para onde ir. Sua irmã morava do outro lado do país, em Florianópolis. Seus amigos haviam desaparecido lentamente durante o casamento, porque Davi preferia que eles socializassem apenas com pessoas que avançavam seus objetivos, que poderiam ajudar sua carreira, que importavam. Ela tinha uma conta bancária com apenas o suficiente para 1 mês de aluguel no bairro mais barato que pudesse encontrar. Ela ficou na calçada com sua única mala e entendeu que era assim que se sentia a destruição completa. Não dramática, não violenta, não do tipo que rende boas histórias, apenas silenciosa, completa e absoluta. 7 anos reduzidos a uma mala, nenhum lugar para ir e um futuro que parecia nada além de escuridão. Mas ela ainda estava respirando, ainda de pé, ainda capaz de colocar um pé na frente do outro, mesmo que não soubesse para onde esses pés a levariam.
Ela ainda não sabia que este momento definiria tudo o que se seguiria, não sabia que a sobrevivência às vezes parecia apenas continuar a existir, quando a existência parecia impossível, não sabia que a mulher que ela se tornaria estava sendo forjada neste exato momento de devastação absoluta. Ela apenas sabia que Davi Lucas a chamara de cemitério, a declarara inútil, a apagara como se ela não fosse nada, e ela precisava provar que era capaz de crescimento, capaz de vida, capaz de algo mais do que apenas ser a coisa quebrada que ele havia descartado, mesmo que isso a matasse tentando. Capítulo 2. A descida à escuridão. O apartamento que Amanda encontrou ficava em um prédio que cheirava a óleo de cozinha velho e decepção, a vidas vividas no limite da sobrevivência. Quarto andar sem elevador. Paredes tão finas que ela podia ouvir seus vizinhos discutindo sobre dinheiro e filhos, e todas as crises ordinárias de pessoas que nunca viveram em coberturas, que nunca souberam como era ter tudo e depois perder tudo em uma única conversa. O banheiro tinha mofo nos cantos que nenhuma quantidade de esfregação eliminaria gavinhas pretas que voltavam em dias, não importa o quão duro ela trabalhasse. A cozinha tinha 2 queimadores funcionando e uma geladeira que zumbia alto o suficiente para mantê-la acordada à noite, um zumbido constante que se tornou a trilha sonora de sua insônia. A janela do quarto dava para uma parede de tijolos a 1 metro de distância, sem luz natural, apenas penumbra perpétua. Era tudo o que ela podia pagar com o que os advogados de Davi lhe deram. Ela passou a primeira semana desfazendo sua única mala e tentando não pensar no closet que deixara para trás, organizado por cor e estação, ou no banheiro de mármore com piso aquecido, ou na cozinha onde uma vez preparara refeições elaboradas para os colegas e clientes de Davi que elogiaram sua culinária, sua graça e sua habilidade em fazer todos se sentirem bem-vindos. Nada disso importava mais. Aquela vida pertencia a outra pessoa, alguém que não existia mais porque Davi decidira que ela era defeituosa. A floricultura, onde ela trabalhara antes de se casar com Davi, havia fechado há 3 anos. O proprietário se aposentara em algum lugar quente, e o espaço agora era uma rede de cafés onde adolescentes trabalhavam por salário mínimo e ninguém se lembrava da pequena empresa que existia ali antes. Ela se candidatou de qualquer maneira, foi informada de que era superqualificada, o que aparentemente era outra maneira de dizer velha demais, desesperada demais e, obviamente, quebrada demais. Ela se candidatou a 20 lugares em 2 semanas, recebeu resposta de 3, todas recusas formuladas com polidez corporativa, que mal mascarava a verdade. Ninguém queria contratar uma mulher cujo currículo mostrava 7 anos de nada, 7 anos sendo esposa de alguém, 7 anos de desemprego que gritavam dependente e não confiável. Suas economias diminuíram com uma velocidade aterrorizante. Aluguel, comida, contas. O básico da sobrevivência custava mais do que ela se lembrava, ou talvez ela apenas tivesse esquecido como era contar cada centavo e escolher entre comprar legumes ou ter o suficiente para o sabão em pó, pular refeições para fazer o dinheiro esticar. Em uma manhã de terça-feira, quando sua conta bancária mostrava um saldo que apertava seu peito de pânico, ela viu um anúncio para vagas de manutenção no Jardim Botânico. O pagamento era pouco acima do salário mínimo. O trabalho era braçal ao ar livre, em todos os climas, fisicamente exigente. Não exigia habilidades sociais, nem sorrisos, nem fingir ser qualquer coisa além de funcional. Ela se candidatou e foi contratada em 1 semana, principalmente porque eles estavam desesperados por trabalhadores dispostos a fazer os trabalhos mais difíceis, e ela estava disposta a começar imediatamente, disposta a fazer o que fosse necessário. Os jardins se estendiam por 40 acres de beleza cultivada, mantidos por uma equipe de 12 pessoas que trabalhavam invisivelmente, enquanto milhares de visitantes passeavam por trilhas, tiravam fotografias e nunca notavam as pessoas, garantindo que as flores desabrochassem no prazo. Amanda foi designada para o trabalho físico mais pesado porque era nova e porque a supervisora, uma mulher experiente chamada Helena, acreditava em testar as pessoas em ver do que eram feitas antes de confiar-lhes algo mais fácil. Podar galhos mortos, carregar composto, consertar sistemas de irrigação.
plantar bulbos em solo congelado, limpar detritos, tudo o que mantinha os jardins vivos, enquanto permanecia invisível para os visitantes, que pensavam que a beleza simplesmente acontecia naturalmente, que nunca consideravam o trabalho necessário. O trabalho destruiu seu corpo no primeiro mês. Músculos que ela não sabia que existiam doíam constantemente, gritando em protesto todas as manhãs quando ela se forçava a sair da cama. Suas mãos desenvolveram calos e cortes que não cicatrizavam completamente porque ela os usava novamente antes que pudessem se recuperar. Suas costas doíam de tanto se curvar e levantar. Ela caía na cama todas as noites exausta demais para pensar o que era exatamente o que ela precisava. Pensar significava lembrar. Lembrar significava sentir. Sentir significava reconhecer que as palavras de Davi se alojaram em seus ossos e estavam lentamente envenenando tudo de dentro para fora. Você está um caco. Helena disse uma manhã encontrando Amanda curvada sobre um carrinho de mão cheio de cobertura morta, tentando não vomitar de exaustão e pelo fato de não ter comido desde a manhã anterior. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade? Ontem. Mentirosa, suas mãos estão tremendo e você está pálida como papel. Pegue isto. Helena enfiou uma barra de granola em sua mão com a maneira direta de alguém que já tinha visto isso antes. Coma agora. Não preciso que você desmaie e crie papelada. Já tenho o suficiente para lhe dar. Amanda comeu mecanicamente, sem sentir gosto de nada, a comida pesando em seu estômago vazio. Você está fugindo de algo ou em direção a algo? Helena perguntou, estudando-a com olhos aguçados que não perdiam nada. Importa qual. Não, contanto que você chegue na hora e faça o trabalho, não me importo com sua história. Todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo aqui está tentando sobreviver a algo. Helena fez uma pausa, pareceu considerar algo, depois continuou. Mas você tem aquele olhar, aquele que as pessoas têm quando estão tentando desaparecer, quando esperam que se trabalharem duro o suficiente e ficarem quietas. O suficiente, de alguma forma, se tornarão invisíveis e o que quer que as esteja perseguindo desistirá e irá embora. Talvez eu esteja tentando desaparecer. Não se pode desaparecer quando se está cercado por seres vivos. Eles não deixam você esquecer que existe. Eles precisam de água, comida e cuidado, quer você queira dar ou não. Helena se virou para sair, depois parou e olhou para trás. Há um grupo de apoio que se reúne no centro comunitário nas noites de terça-feira para mulheres que passam por divórcios difíceis. Minha filha o coordena. Você pode se beneficiar de não estar sozinha com o que quer que esteja te comendo viva. Estou bem. Certo. É por isso que você mal está de pé e parece que não dorme há semanas, e suas mãos tremem quando você pensa que ninguém está olhando. Helena se afastou sem esperar por uma resposta, deixando Amanda sozinha com o carrinho de mão e seus pensamentos. Amanda não foi ao grupo de apoio. Ela foi para casa, para seu apartamento escuro, comeu meia lata de sopa que não conseguiu terminar e sentou-se em seu sofá de segunda mão comprado em uma loja de artigos usados até que o quarto escureceu ao seu redor e os sons da vida de seus vizinhos vazaram pelas paredes finas. Seu telefone tocava ocasionalmente, sua irmã principalmente, deixando mensagens de voz cada vez mais preocupadas que Amanda não conseguia se obrigar a responder, porque o que ela diria? Que ela havia falhado na coisa mais básica, que seu corpo estava quebrado. De maneiras que a tornavam inútil, que ela estava morando em um apartamento mofado, comendo meias latas de sopa e mal conseguia pagar para manter o aquecimento ligado. A vergonha era pesada demais para compartilhar, completa demais, consumidora demais. 3 meses se passaram em um borrão de exaustão e sobrevivência mecânica. Acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, repetir. Ela parou de se olhar nos espelhos porque não reconhecia a mulher que a encarava toda, de bochechas encovadas, olhos mortos e pele que havia perdido sua luminosidade. Ela parou de se importar com sua aparência, além da higiene básica. Parou de fazer qualquer coisa que não fosse diretamente necessária para a existência contínua. Helena a designou para trabalhar na seção de estufas, onde plantas tropicais prosperavam sob condições cuidadosamente controladas.
orquídeas bromélias e samambaias, que exigiam temperatura e umidade precisas, coisas delicadas que precisavam de atenção constante. Era mais silencioso lá, menos visitantes, mais isolamento, mais espaço para existir sem ser percebida. Perfeito. Os outros trabalhadores aprenderam a não tentar conversar além do necessário para a coordenação. Ela respondia com palavras únicas quando necessário e com silêncio quando possível. Eles decidiram que ela era hostil ou danificada, ou ambos, o que estava bom. Melhor do que eles saberem toda a verdade. Melhor do que eles verem o quão quebrada ela realmente estava. No que teria sido seu 8º aniversário, uma data circulada em sua mente, se não em qualquer calendário. Amanda terminou seu turno e caminhou lentamente para casa por ruas que ficavam mais vazias e escuras à medida que ela se afastava do centro da cidade. Ela subiu os 4 lances de escada para seu apartamento cada degrau, parecendo mais pesado que o anterior, sentou-se em seu sofá, olhou para a parede onde a tinta estava descascando no canto e algo dentro dela quebrou. Não dramaticamente, não com lágrimas ou gritos ou qualquer sinal externo, apenas um colapso interno silencioso de qualquer estrutura que a estivesse mantendo de pé, qualquer andaime que a estivesse mantendo funcional. Ela se viu saindo do apartamento, descendo as escadas por ruas que mal registrou, até que ficou na ponte de pedestres sobre o rio, agarrando o corrimão de metal frio, olhando para a água negra se movendo por baixo com uma corrente que levaria embora qualquer coisa que caísse nela. Seria fácil. Tão fácil simplesmente parar de lutar, parar de fingir que estava bem, parar de carregar esse peso que ficava mais pesado a cada dia até parecer que a esmagaria completamente. Ela agarrou o corrimão com mais força e inclinou-se ligeiramente para a frente testando. A água abaixo parecia fria e final e pacífica de uma forma que nada mais em sua vida parecia pacífico. Planejando pular ou só pensando nisso, ela se virou. Um velho estava a vários metros de distância passeando com um cachorrinho que parecia tão antigo quanto seu dono, ambos se movendo lentamente pela noite. Nenhum dos dois, ela mentiu automaticamente. Isso é bom porque está frio nesta época do ano. O rio está congelando. Não seria rápido como as pessoas pensam. Não seria pacífico. Apenas frio e doloroso e aterrorizante até que o frio te pegasse, ou seus pulmões desistissem. Não a saída romântica que as pessoas imaginam quando estão onde você está. O cachorro cheirou seus sapatos com interesse moderado. O nome dele é Herbert. Ele tem 14 anos, tenho ele desde que era um filhote. Vi minha esposa morrer de câncer ao longo de 2 anos. Vi meus filhos se mudarem para o outro lado do país por empregos melhores. Vi tudo que construí desmoronar pedaço por pedaço. Sabe o que me impediu de fazer o que você está pensando? Amanda não disse nada, mas também não se afastou. Curiosidade. Pura e simples curiosidade. Eu queria ver o que acontecia a seguir. Não porque eu achasse que seria bom, não porque eu tivesse esperança. Apenas porque eu não sabia e não saber parecia mais interessante do que acabar. Mais interessante do que nada. Ele puxou a coleira suavemente. Vamos, Herbert. Vamos para casa e deixar esta jovem fazer suas próprias escolhas. Eles se afastaram o velho e seu cachorro antigo, deixando Amanda sozinha na ponte, com seus pensamentos e o frio e a água abaixo. Ela ficou ali por mais 1 hora, não porque ainda estivesse considerando seriamente pular, mas porque precisava entender o que a havia parado. E ela percebeu que não era esperança ou força, ou qualquer coisa nobre ou admirável, era despeito. Puro e teimoso despeito. Davi a chamara de cemitério, a declarara inútil, a apagara como se ela não fosse nada. Dissera à sua mãe e a seus colegas e à sua nova namorada grávida que Amanda era defeituosa. E dar a ele a satisfação de estar certo sobre ela estar quebrada, dar a ele a satisfação de sua morte, provar seu ponto parecia deixá-lo vencer mesmo depois que ele já havia destruído todo o resto. Ela se afastou do corrimão e caminhou para casa pela noite fria de novembro. Não porque quisesse viver, não porque visse algum futuro que valesse a pena ter, mas porque se recusava a deixar Davi, Lucas, ter essa vitória final. Não era uma grande razão, mas era algo. E às vezes algo era suficiente para sobreviver mais um dia, e depois outro, e outro depois desse. Capítulo 3. O reconhecimento silencioso.
A primavera chegou ao jardim botânico como uma ressurreição que Amanda observava de fora, separada da renovação que acontecia ao seu redor. Tudo florescia no prazo porque era isso que os seres vivos faziam quando as condições eram certas, seguindo padrões mais antigos que a dor humana. Narcisos brotavam do solo congelado, flores de cerejeira se abriam em explosões de rosa. O mundo voltava à vida enquanto ela permanecia congelada em seu inverno pessoal. Ela havia sobrevivido mais 6 meses. Era só isso, apenas sobrevivência sem um propósito particular, além de continuar a existir porque a alternativa parecia dar a Davi exatamente o que ele queria. Helena havia parado de fazer comentários sobre sua aparência ou saúde depois daquela manhã com a barra de granola. Os outros trabalhadores haviam aceitado seu silêncio como permanente, como apenas mais uma peculiaridade de alguém danificado pela vida. Os jardins floresciam sob seus cuidados, mesmo enquanto ela murchava o que parecia apropriado de alguma forma. Ela podia manter outras coisas vivas, mesmo que não conseguisse o mesmo para si mesma. O jardim contratou alguém novo no início da primavera, um arquiteto paisagista trazido para redesenhar os espaços de meditação e os jardins sensoriais que haviam caído em desuso após os cortes orçamentários eliminarem a posição do designer anterior há 2 anos. O nome dele era João Vidal, e Amanda o viu pela primeira vez ajoelhado na terra ao lado dos canteiros de lavanda que não eram devidamente mantidos há meses. Suas mãos trabalhando a terra com uma gentileza que parecia estranha para alguém de seu tamanho. Ele era um homem grande, sólido e largo como as pessoas que passam a vida fazendo trabalho físico, ao ar livre com pele morena escura castigada pelo sol e pelo vento e fios grisalhos em seu cabelo curto. Seus movimentos eram deliberados e cuidadosos, cada gesto econômico e proposital. Ele trabalhava em silêncio, não conversava com os outros trabalhadores durante os intervalos, não tentava se inserir em conversas ou provar que pertencia apenas se concentrava em seus projetos e nas plantas que estava instalando com uma atenção aos detalhes que lembrava a Amanda de como ela costumava abordar seu próprio trabalho antes que tudo desmoronasse. Ela apreciava isso. Ela havia construído toda a sua vida em torno de ser deixada em paz, de ser invisível, de não ter que explicar, justificar ou se apresentar para ninguém. Eles trabalharam próximos um do outro por 2 semanas, antes que ele falasse com ela além da coordenação necessária de tarefas e horários. Ela estava lutando com um vaso pesado de grama ornamental que precisava ser movido da estufa para o novo espaço de meditação, tentando arrastá-lo sobre o cascalho que prendia as rodas quando ele apareceu ao seu lado sem aviso. "Deixe-me ajudar", ele disse baixinho, não pedindo permissão, não fazendo disso um grande acontecimento, apenas oferecendo. Eles carregaram o vaso juntos para o novo local sem falar, além de esquerda, para baixo, e aí ele voltou ao seu trabalho. Ela voltou ao dela. Foi só isso. No dia seguinte, ela encontrou meio sanduíche embrulhado em papel na bancada onde fazia seus intervalos. Nenhuma nota, nenhuma explicação, mas não estava lá antes e João estivera trabalhando por perto, e ela havia pulado o café da manhã novamente para economizar dinheiro para o aluguel que estava vencendo. Ela comeu porque a fome era mais difícil de ignorar do que o orgulho e o sanduíche era bom melhor do que o que ela geralmente conseguia para si mesma. Isso se tornou um padrão nas semanas seguintes. Ela esquecia de comer ou pulava refeições deliberadamente. A comida aparecia, sempre o suficiente, nunca excessiva, nunca acompanhada de julgamento, perguntas ou expectativas de gratidão, apenas silenciosamente lá quando ela precisava. Em uma sexta-feira, 3 semanas depois que ele começou, Helena os designou para consertar o sistema de irrigação da estufa, que havia desenvolvido vários vazamentos durante a noite, inundando um canto e ameaçando a coleção de orquídeas. Eles trabalharam em silêncio úmido enquanto a chuva batia no teto de vidro, criando um som como estar dentro de um tambor. Diagnóstico e reparo exigiam coordenação, mas não conversa. "Eu perdi minha esposa há 4 anos", disse João de repente. Sua voz mal audível sobre a chuva, não olhando para ela, mas para a junta do cano que ele estava selando.
Um motorista bêbado atingiu o carro dela a caminho de casa depois de dar aulas noturnas na faculdade comunitária. Ela ensinava literatura para adultos que não haviam terminado o ensino médio, amava isso, dizia que era o trabalho mais significativo que já havia feito. As mãos de Amanda pararam no cano que ela estava selando sem saber como responder ou se uma resposta era esperada. Eles me ligaram à meia-noite. Ele continuou ajustando uma conexão com mãos cuidadosas. Me pediram para ir identificar o corpo dela no necrotério como se houvesse alguma dúvida, como se eu não fosse reconhecer a mulher que amei desde que tínhamos 20 anos, como se 17 anos de casamento não significassem que eu conheceria seu rosto em qualquer lugar. Sua voz falhou ligeiramente na última palavra. Sinto muito, disse Amanda as palavras inadequadas, mas genuínas. Passei 2 anos depois disso viajando cidades diferentes, empregos, diferentes, trabalho de paisagismo onde quer que eu pudesse encontrar. Pensei que se eu continuasse me movendo à dor, não poderia me alcançar. Pensei que se eu nunca ficasse em um lugar tempo suficiente para desempacotar, não teria que enfrentar a casa vazia e a vida que havíamos planejado. Ele ajustou outra junta testando a pressão. Mas o luto é paciente, ele espera você parar de correr, espera você se cansar. E então está bem ali exatamente onde você o deixou. Amanda entendeu isso mais do que podia articular. A futilidade de fugir da dor que vivia em seus próprios ossos. Eu voltei para cá há 6 meses porque me cansei, disse ele. Cansado de correr, cansado de fingir que estava fazendo qualquer coisa além de evitar a verdade de que Helena se foi e não voltaria. Pensei que talvez se eu parasse de tentar escapar, pudesse aprender a apenas existir ao lado da dor, em vez de ser consumido por ela todos os dias. A chuva suavizou para um ritmo constante, menos violento, mas constante. Por que você está me contando isso? Amanda perguntou, precisando entender o que ele queria dela. Porque você tem o mesmo olhar que eu via no meu próprio espelho por anos, como se estivesse aqui, mas não realmente aqui, como se estivesse apenas seguindo os movimentos, mas não realmente vivendo, como se estivesse esperando permissão para parar de existir, mas não soubesse como pedir. Ele finalmente encontrou os olhos dela e os seus continham compreensão em vez de pena. E eu queria que você soubesse que alguém mais entendia como é isso. O que custa apenas continuar respirando quando respirar parece a coisa mais difícil que você já fez. Algo se quebrou no peito de Amanda. Pequeno, quase imperceptível, mas definitivamente ali uma fissura na parede que ela construíra ao redor de si mesma. Meu marido se divorciou de mim porque eu não podia ter filhos. Ela se ouviu dizer palavras que não havia falado em voz alta para ninguém desde que deixou a cobertura, palavras que pareciam vidro subindo por sua garganta. 3 abortos espontâneos em 5 anos, 3 fracassos. 3 vezes meu corpo rejeitou a única coisa que ele queria de mim. Ele me disse que meu corpo era um cemitério e se recusou a ser enterrado com meus fracassos. A mandíbula de João se contraiu, mas ele não interrompeu, não tentou consertar, minimizar ou oferecer platitudes. Ele se casou de novo antes mesmo de nosso divórcio ser finalizado. Ela já estava grávida do filho dele, tudo o que ele queria, tudo o que eu não podia lhe dar, não importa o quanto eu tentasse. As palavras saíram mais rápido agora, a pressão se liberando após meses de contenção. Eu estava em uma ponte em novembro passado às 2 da manhã olhando para a água, pensando em como seria fácil simplesmente parar, simplesmente deixar ir, simplesmente acabar com tudo isso. Mas você não fez. Não. Por que não? Despeito. Ela quase sorriu com a admissão com o quão mesquinho e pequeno parecia. Eu não queria que ele estivesse certo sobre eu estar quebrada, não queria dar a ele a satisfação de provar seu ponto me destruindo. O despeito é subestimado como mecanismo de sobrevivência. João disse, e havia compreensão em sua voz, talvez até aprovação. Me manteve vivo em alguns períodos muito sombrios também. Raiva de motoristas bêbados, fúria do universo, raiva da injustiça de perder alguém que tinha muito mais a dar. Não nobre, não admirável, mas eficaz. Eles terminaram o reparo em silêncio, mas era um silêncio diferente agora, compartilhado em vez de paralelo. Companheiro em vez de meramente adjacente.
Nas semanas seguintes, eles começaram a fazer pausas juntos, não deliberadamente arranjadas, não planejadas ou anunciadas, apenas gravitando naturalmente para o mesmo banco, os mesmos espaços silenciosos, onde a conversa era opcional, mas a companhia estava presente, onde duas pessoas danificadas poderiam existir lado a lado sem demandas ou expectativas. Ele lhe contou sobre Helena, sobre seus planos para filhos, que nunca se materializaram porque continuaram esperando o momento certo sobre o mestrado, que ela estava terminando em educação, quando morreu sobre a casa que estavam reformando juntos. Arrancando papel de parede e restaurando pisos, planejando enchê-la de vida risadas e o futuro que estavam construindo. Ela lhe contou sobre Davi, sobre os anos se sentindo insuficiente e defeituosa, sobre as consultas médicas, tratamentos e especialistas que continuavam dizendo para tentar de novo continuar tentando, não desistir, sobre a esperança que repetidamente se estilhaçava em pedaços cada vez menores, sobre a cobertura e a floricultura e como ela de alguma forma se perdeu tão completamente durante o casamento que não reconhecia mais quem era, não conseguia se lembrar do que queria antes de Davi decidir o que ela deveria querer. Minha esposa costumava dizer que coisas quebradas eram mais bonitas do que coisas perfeitas, disse João uma tarde enquanto almoçavam à sombra de um carvalho, observando os visitantes passarem sem os ver. Ela colecionava cerâmica antiga, amava as peças com esmaltes rachados, lascas consertadas, e História Visível dizia que contavam histórias que as coisas perfeitas não podiam contar, que o dano era apenas a prova de que algo havia sobrevivido. Você acreditava nela? Não até depois que ela se foi. Não até que eu mesmo me tornei uma coisa quebrada e tive que decidir se isso significava que eu era inútil, ou apenas mudado, se eu estava arruinado, ou apenas diferente do que eu era antes. Ele ficou quieto por um momento, observando as nuvens se moverem pelo céu. Ainda estou decidindo. Alguns dias acho que estou irreparavelmente danificado. Outros dias acho que talvez o dano seja apenas parte de ser humano. Talvez todo mundo esteja quebrado e alguns de nós sejam apenas mais honestos sobre isso. Eu também, admitiu Amanda, surpresa ao se ouvir dizer isso em voz alta. Ainda decidindo, algo mudou entre eles naquela tarde sob o carvalho, um entendimento de que ambos eram obras em andamento, ambos aprendendo a existir em corpos e mentes que pareciam irreparavelmente danificados, ambos tentando descobrir se a cura era sequer possível ou se a sobrevivência era o melhor que podiam esperar, a maior conquista que podiam alcançar. Não era romance. Não era atração em nenhum sentido convencional. Era reconhecimento. Duas coisas quebradas reconhecendo a quebra, uma da outra sem tentar consertar, salvar ou transformar. E às vezes o reconhecimento era suficiente para fazer a existência parecer um pouco menos impossível, um pouco mais suportável, apenas mal administrável, em vez de completamente avassaladora. Capítulo 4. A possibilidade aterrorizante. O verão transformou os jardins em algo excessivo e avassalador. Tudo crescendo rápido demais, florescendo intensamente demais, exigindo manutenção constante para impedir que a natureza reivindicasse os espaços cuidadosamente cultivados que as pessoas pagavam para visitar. Amanda e João trabalhavam juntos com mais frequência agora, Helena os emparelhando para projetos que exigiam duas pessoas e nenhum deles se opunha. O trabalho parecia mais fácil com companhia, com alguém que entendia o silêncio, com alguém que não exigia explicações ou performance. Eles começaram a se encontrar fora do trabalho, coisas pequenas no início, nada que parecesse namoro, romance ou qualquer coisa que exigisse definição. Café antes de seus turnos em um lugar que servia uma boa bebida e não tentava puxar conversa. Caminhadas pelos jardins após o fechamento, quando os portões se trancavam e eles tinham os caminhos para si, apenas movimento silencioso através da beleza que eles haviam ajudado a manter. Jantares em restaurantes baratos onde a comida era medíocre, mas a companhia a tornava suportável, onde podiam sentar-se um de frente para o outro e conversar, ou não conforme o humor exigisse. Amanda se pegou pensando nele durante o dia, quando não estavam trabalhando juntos, ansiosa para vê-lo, sentindo falta de sua presença, em seus dias de folga, sentindo-se desapontada quando seus horários não coincidiam.
Ela não tinha um nome para o que estava acontecendo e tinha medo de examiná-lo muito de perto, porque nomear as coisas as tornava reais, e coisas reais podiam ser perdidas, e ela não sobreviveria a perder mais nada. João parecia igualmente hesitante. Ele mantinha uma distância cuidadosa mesmo enquanto se aproximavam emocionalmente, compartilhando cada vez mais pedaços de suas histórias danificadas. Nunca a tocou além da coordenação necessária durante o trabalho, nunca sugeriu nada que parecesse explicitamente namoro, nunca usou palavras como relacionamento ou futuro, apenas existia ao seu lado de uma maneira que parecia segura e estável e diferente de tudo que ela experimentara com Davi, que sempre estivera gerenciando, dirigindo e controlando. Acho que estou me apaixonando por você, disse ele uma noite no final de agosto. Enquanto estavam sentados em sua caminhonete observando o pôr do sol sobre o rio, o céu se tornando cores impossíveis. E isso me aterroriza mais do que qualquer coisa me aterrorizou desde que Helena morreu. A respiração de Amanda prendeu na garganta. Seu coração martelava contra as costelas. Eu não pensei que isso aconteceria de novo. Ele continuou, as mãos agarrando o volante como se precisasse de algo sólido para se segurar, como se pudesse flutuar para longe sem uma âncora. Depois que Helena morreu, aceitei que era isso. Um grande amor, uma chance e fim acabado, e fiz as pazes com essa realidade. Construí uma vida em torno dessa aceitação. Convenci a mim mesmo de que estava bem em ficar sozinho pelo tempo que me restasse. Mas então você apareceu parecendo como eu me sentia por dentro, e algo em mim reconheceu algo em você. E agora não sei o que fazer com esses sentimentos. Sua voz falhou com a emoção mal contida. Porque amar alguém significa arriscar a perda e eu mal sobrevivi à perda de Helena. Não sei se posso sobreviver a esse tipo de devastação novamente. Não sei se sou forte, corajoso ou estúpido o suficiente para arriscar. Amanda entendeu completamente. Amor era vulnerabilidade. Vulnerabilidade era risco. Risco era devastação potencial. Abrir-se para a felicidade significava abrir-se para a possibilidade de ter essa felicidade violentamente removida. O que você quer? Ela perguntou baixinho, sua própria voz instável. Eu quero ser corajoso o suficiente para tentar. Ele finalmente olhou para ela e ela viu lágrimas em seus olhos, viu o medo e a esperança em guerra em seu rosto. Eu quero escolher você mesmo que isso me aterrorize. Eu quero construir algo real, mesmo sabendo intimamente quão rápido as coisas reais podem ser destruídas, por circunstâncias além do controle de qualquer um. Eu quero me casar com você. A última frase pousou entre eles como algo precioso e frágil, algo que poderia se estilhaçar se qualquer um deles se movesse errado. João, espere. Deixe-me terminar, por favor. Ele se virou no assento para encará-la totalmente, dando-lhe sua atenção completa. Não estou te oferecendo uma versão perfeita e curada de mim mesmo. Não estou fingindo que estou bem, inteiro ou pronto para isso em qualquer sentido convencional. Eu ainda acordo às 3 da manhã de pesadelos sobre o acidente. Eu ainda tenho dias em que sair da cama parece impossível e tenho que me forçar a passar por cada tarefa básica. Eu ainda carrego Helena comigo todos os dias e provavelmente sempre carregarei. Você estará escolhendo alguém danificado, alguém que talvez nunca seja completamente inteiro, alguém que vem com cicatrizes permanentes e luto contínuo. Eu também não sou exatamente inteira, disse ela, sua própria voz quebrando. Eu sei. É por isso que isso pode realmente funcionar, porque nós dois entendemos o que custa para sobreviver a um parto e a um trauma. Nós dois sabemos que a esperança é perigosa e as promessas podem ser quebradas sem culpa de ninguém. Nós dois sabemos que o amor não conquista tudo e às vezes o universo simplesmente destrói o que você construiu sem absolutamente nenhuma razão. Ele respirou fundo, trêmulo, recompondo-se. Estou pedindo para você se casar comigo sendo completamente honesto sobre o quão quebrado eu sou. E preciso que você diga sim, sabendo que eu venho com danos permanentes que nunca cicatrizarão completamente. Ou diga não se isso for demais. Mas seja qual for sua escolha, eu precisava que você soubesse o que sinto, precisava que você soubesse que não está sozinha nisso.
Amanda sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto quentes contra sua pele, surpreendentes em sua repentina aparição. Não de tristeza ou medo, mas do reconhecimento avassalador de que alguém estava lhe oferecendo a peita a verdade em vez de performance dano, em vez de pretensão realidade, em vez de fantasia autêntico, em vez de perfeito. Eu sou infértil, disse ela, precisando que ele ouvisse novamente, precisando ter certeza absoluta de que ele entendia. Os médicos foram claros. 3 abortos espontâneos. Cicatrizes significativas, adenomiose que cria um ambiente inóspito para a gravidez. Mesmo com tratamento, mesmo com cirurgia, as chances de uma gravidez bem-sucedida são quase impossíveis. Eu talvez nunca lhe dê filhos. Eu ouvi você na primeira vez que me disse. Eu talvez nunca consiga lhe dar uma família. Eu ouvi isso também, e estou lhe dizendo que não importa. Não é por isso que quero me casar com você. Então, por que você iria querer se casar comigo? Por que escolheria alguém tão fundamentalmente quebrado? Porque eu te amo. Não seu útero, não seu potencial de reprodução, não o que você poderia me dar um dia. Você é a pessoa real sentada ao meu lado. Ele estendeu a mão pelo espaço entre eles e pegou a dela, a dele áspera e calejada, a dela igual. A mulher que sobreviveu a uma crueldade que teria destruído a maioria das pessoas, a mulher que ficou em uma ponte e escolheu o despeito em vez da rendição, quando teria sido muito mais fácil simplesmente deixar ir a mulher que aparece todos os dias e cuida de seres vivos com tanto cuidado mesmo se sentindo morta por dentro. Essa mulher, com ela eu quero me casar. Ela eu escolho. Eu não sei como ser esposa de alguém de novo. Ela admitiu o medo de repetir os erros do passado avassalador. Davi destruiu algo fundamental em mim, me fez acreditar que eu só tinha valor se pudesse produzir filhos, me fez acreditar que todo o meu valor estava ligado à minha capacidade reprodutiva. Não sei se posso confiar que você não acabará me ressentindo da mesma forma. Não sei se posso sobreviver a isso acontecendo de novo. Então vamos descobrir juntos. Ambos danificados, ambos com medo, ambos tentando, apesar de termos todas as razões lógicas para não arriscar. Ele apertou a mão dela suavemente. Amanda, estou pedindo para você se casar comigo, não porque sou perfeito, ou porque você está curada, ou porque qualquer um de nós sabe o que está fazendo. Case-se comigo porque nós dois ainda estamos aqui, ainda, respirando, ainda capazes de nos escolhermos apesar de todas as razões para não arriscar nossos corações novamente. Ela olhou para as mãos unidas às dela com cicatrizes do trabalho no jardim e anos de abrir caminho pela sobrevivência, as dele ásperas com calos de criar beleza da terra e da dor, ambos marcados pelo que haviam sobrevivido. Sim, ela sussurrou a palavra mal audível. Sim, eu me caso com você. Ele a puxou pelo assento e a abraçou enquanto ela chorava, e foi a primeira vez desde que Davi a destruíra que ela acreditou que poderia ser capaz de felicidade novamente. Não uma felicidade perfeita, sem marcas de medo, não uma felicidade que fingia que o dano não existia, mas uma felicidade real que reconhecia as cicatrizes e escolhia tentar de qualquer maneira. O tipo que vinha de escolher deliberadamente apesar do risco de ser corajoso o suficiente para ser vulnerável novamente, mesmo sabendo exatamente o quão mal poderia terminar. Eles se casaram em setembro nos jardins onde ambos se encontraram. Uma cerimônia pequena, apenas com Helena e a mãe e a irmã de João presentes, porque nenhum deles queria performance ou espetáculo, apenas testemunhas de sua escolha. O celebrante manteve tudo simples e honesto. Eles escreveram seus próprios votos, não prometendo para sempre, porque o para sempre era uma mentira que o universo poderia violar a qualquer momento, mas prometendo o hoje, prometendo honestidade, prometendo se escolherem enquanto a escolha permanecesse possível. Quando trocaram as alianças, anéis simples, nem caros nem chamativos, Amanda sentiu algo se assentar em seu peito que estava deslocado desde a crueldade de Davi. Não o amor frenético e desesperado que sentira por Davi, que exigia validação constante, mas algo mais silencioso, mais profundo, mais sustentável, mais real.
Eles compraram uma pequena casa na periferia da cidade com um quintal selvagem que João imediatamente começou a transformar com plantas nativas e caminhos sinuosos, e Amanda sentiu pela primeira vez desde o divórcio que tinha um lar, em vez de apenas um lugar para dormir e se esconder do mundo. Vamos construir algo bom aqui, disse João em sua noite de núpcias, ambos sentados em seu novo quintal observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escurecendo. Não sei que forma isso toma. Não sei se inclui filhos ou se fica só nós. Não sei se teremos 5 anos ou 50, mas vamos construir juntos, com honestidade e cuidado, e isso é suficiente para mim. Você é suficiente para mim exatamente como você é. Amanda encostou-se em seu ombro e acreditou nele. Acreditou na possibilidade pela primeira vez em anos. Não porque ela achasse que tudo seria perfeito, mas porque o imperfeito com ele parecia mais real do que o perfeito jamais parecera com Davi. E o real era suficiente, mais do que suficiente, tudo o que ela precisava. Capítulo 5. O presente impossível. 4 meses após o casamento, Amanda acordou de madrugada com uma náusea tão violenta que mal conseguiu chegar ao banheiro. Ela sentou-se no chão frio do azulejo depois e sentiu um pavor se instalar em seus ossos com um peso que a fez querer se esconder da realidade. Ela conhecia esse sentimento, já o experimentara 3 vezes antes. A náusea particular que precedia a esperança que precedia a perda devastadora. Não. De novo, não. Ela não sobreviveria a outro aborto espontâneo, não suportaria o conforto de João enquanto seu corpo a traía novamente, não conseguiria viver o ciclo da esperança, a devastação que quase a destruiu com Davi. Ela comprou um teste de gravidez a caminho do trabalho, fez no banheiro dos funcionários durante o almoço, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo firme. Positivo. Ela olhou para o resultado e não sentiu nada além de luto e terror. Isso deveria ser impossível. Os médicos foram claros que seu útero era inóspito à vida. Anos tentando com Davi 3 perdas à adenomiose, tudo em seu histórico médico, apontava para isso ser impossível. Ela escondeu o teste em seu armário e não disse nada a João no dia seguinte ou na semana seguinte, enquanto a náusea se intensificava. Ela esperou pelas cólicas, pelo sangramento, pela confirmação inevitável de que seu corpo rejeitaria esta gravidez, como rejeitou todas as outras tentativas. Mas os dias se passaram sem nada além de náuseas crescentes. Depois 2 semanas com seu corpo teimosamente se segurando. A exaustão tornou-se avassaladora. E ainda assim seu corpo se agarrava a essa coisa impossível com uma tenacidade que parecia quase agressiva. Você está grávida? Helena disse uma manhã, encontrando Amanda atrás da estufa, tentando não vomitar. De quantas semanas? Eu não sei. O João sabe. Não porque eu vou perder. A voz de Amanda falhou. Eu sempre os perco. 3 vezes com o Davi, e contar para o João significa vê-lo sofrer quando acontecer, e eu não posso fazer isso com ele. Helena sentou-se ao seu lado. Ou talvez seu corpo saiba de algo que os médicos não sabem. Talvez estar com alguém que te faz sentir segura mudou algo fundamental. Ou talvez eu tenha que ter esperança e depois vê-la morrer dentro de mim de novo. Amanda enxugou os olhos. Eu mal sobrevivi às últimas 3 perdas, Helena. Esta vai me matar. Mas esconder isso do seu marido não está protegendo nenhum de vocês. Está fazendo você enfrentar isso sozinha quando tem alguém que realmente te ama. Amanda contou a João naquela noite, colocando o teste de gravidez na mesa entre eles. O rosto dele se transformou de confusão para alegria e depois para medo enquanto processava o que estava vendo. Você está grávida, ele sussurrou. Sim, mas eu vou perder. Os médicos disseram que minhas chances de levar a termo são quase impossíveis. Tudo aponta para que isso termine mal. Os médicos disseram que era improvável, não impossível. Ele a puxou para perto. Há quanto tempo você sabe? 3 semanas. 3 semanas você está carregando isso sozinha? Eu não podia ver você ter esperança e depois ver você sofrer quando meu corpo falhar de novo. Nosso corpo, ele corrigiu firmemente. Se você está grávida, nós estamos grávidos. Enfrentamos isso juntos, aconteça o que acontecer. É isso que escolher um ao outro significa. A primeira consulta de ultrassom parecia caminhar para uma execução.
Quando a técnica começou, Amanda fechou os olhos com força porque não suportaria ver o espaço vazio que confirmaria a inadequação de seu corpo. Senhora Vidal. A voz da técnica estava tensa. Preciso chamar o médico. Os olhos de Amanda se abriram, o terror inundando-a. O que há de errado? Nada está errado. Tratada. Só preciso que o médico confirme o que estou vendo. O médico entrou, olhou para a tela e fez um som de incredulidade. Ele ajustou o transdutor, verificou de diferentes ângulos. Senhora Vidal, senhor Vidal. Ele virou o monitor para eles. Vocês estão grávidos de quadrigêmeos. 4 bebês, 4 batimentos cardíacos separados, todos se desenvolvendo normalmente. Quadrigêmeos. Amanda olhou para a tela onde 4 formas distintas pulsavam com 4 ritmos separados. 4 vidas impossíveis existindo onde todos disseram que a vida não poderia existir. Isso é impossível, ela sussurrou. Claramente não, disse o médico. Isso é extraordinariamente raro, especialmente dado o seu histórico. Preciso do seu prontuário médico completo. O especialista para quem foram encaminhados revisou cada documento do histórico médico de Amanda, solicitou novos exames e examinou-a minuciosamente. Você foi diagnosticada erroneamente, disse o especialista finalmente. Seus médicos anteriores identificaram endometriose, mas o que você realmente tem é adenomiose, uma condição diferente. E há um procedimento relativamente simples que deveria ter sido oferecido anos atrás. Mas eu não fiz nenhum procedimento, disse Amanda. Não. Mas a adenomiose às vezes é significativamente agravada pelo estresse crônico. Quando os níveis de estresse diminuem significativamente, o corpo pode se regular o suficiente para que a condição se acalme consideravelmente. O especialista olhou para ela com atenção. Seus registros indicam que você tentou engravidar em um casamento extremamente estressante. Isso é correto. Sim, muito correto. E seu casamento atual é diferente, completamente diferente. Isso pode ser significativo. Além disso, há gêmeos na sua família, senhor Vidal. Eu sou gêmeo fraterno, disse João. Minha mãe também era gêmea. Isso explica a hiperovulação, combinado com a idade de sua esposa e o estresse reduzido, permitindo que sua adenomiose se acalmasse, vocês criaram uma tempestade perfeita de fertilidade. O especialista sorriu levemente. Quadrigêmeos espontâneos são extraordinariamente raros. Em alguém com seu histórico, senhora Vidal, é notável, mas é medicamente explicável. Podemos tratar isso como de alto risco, mas gerenciável. Amanda começou a chorar alívio e terror se misturando até que não conseguia separá-los. A gravidez será de altíssimo risco, continuou o especialista. Quadrigêmeos quase sempre exigem repouso prolongado na cama. Você precisará de monitoramento intensivo. Há um risco significativo de trabalho de parto prematuro pré-eclâmpsia, mas todos os 4 bebês estão atualmente se desenvolvendo normalmente. Se conseguirmos que você chegue a 32 semanas, eles terão excelentes chances de sobrevivência. Eles voltaram para casa em um silêncio atordoado. 4 bebês, disse João finalmente. Vamos ter 4 bebês. Uma família inteira em uma gravidez. Se eu conseguir carregá-los por tanto tempo... Seu corpo é mais forte do que qualquer um lhe deu crédito. Você sobreviveu à crueldade de Davi. Você sobreviveu em pé naquela ponte. Você consegue fazer isso. Ele se virou para encará-la. Nós vamos fazer isso juntos o que for preciso. Naquela noite, deitada na cama, com a mão de João espalmada sobre sua barriga, onde 4 vidas de alguma forma cabiam, Amanda se permitiu acreditar em algo que pensara ser impossível por anos. Ela se permitiu ter esperança, não com cautela, mas de forma imprudente e completa. 4 vidas, 4 chances, 4 razões para acreditar que seu corpo era capaz de milagres, em vez de apenas cemitérios. 4 razões para acreditar que Davi Lucas estava errado sobre tudo. Capítulo 6. O convite cruel. A gravidez consumiu tudo com uma intensidade que não deixou espaço para mais nada. Amanda parou de trabalhar com 12 semanas, quando a náusea se tornou tão debilitante que ela não conseguia ficar em pé por mais de 1 hora. Helena a abraçou na despedida, disse-lhe para se concentrar nos bebês, prometeu que sua posição estaria esperando.
Com 13 semanas, ela foi hospitalizada por hiperêmese gravídica tão severa que não conseguia reter água. 5 dias de fluidos intravenosos, enquanto João dormia ao lado de sua cama segurando seu cabelo quando ela vomitava lendo para ela, quando estava fraca demais para fazer qualquer coisa além de ouvir. Com 16 semanas, o bebê. Se Aurora mostrou sinais de restrição de crescimento no ultrassom. 2 semanas de repouso modificado na cama, enquanto os médicos monitoravam constantemente, ajustando medicamentos até que o crescimento de Aurora se normalizasse. Com 20 semanas, o colo do útero de Amanda começou a encurtar um sinal de incompetência potencial que poderia levar ao trabalho de parto prematuro. Repouso absoluto, completo e total. O médico foi claro. Fique na horizontal, ou arrisque perder todos os 4 bebês antes da viabilidade. João transformou o quarto deles em um centro de comando. Moveu seu laptop de trabalho para lá, conduzindo reuniões por vídeo, trazendo refeições em bandejas, lendo para ela por horas, massageando seus pés inchados sem reclamar, nunca sugerindo que isso era muito difícil ou mais do que ele havia se comprometido. Eles nomearam os bebês durante aqueles longos dias deitados na cama. Rio pela água que esculpe cânions na pedra com paciência. Sálvio pela planta que purifica e cura. Aurora pela árvore que se curva, mas nunca quebra. Gael pelo ecossistema que prospera através da interconexão. Nós vamos conseguir. João disse uma noite a mão em sua barriga enorme, onde o movimento era constante agora. Eu posso sentir. Nós vamos conhecer esses bebês e ensiná-los sobre jardins e sobrevivência e escolher ser corajoso. E se algo der errado? Então enfrentaremos juntos, mas não acho que algo vai dar errado. Seu corpo estava esperando as condições certas. Você está segura, você é amada, você não está sendo julgada e seu corpo sabe a diferença. Com 28 semanas, Amanda desenvolveu pré-eclâmpsia, sua pressão arterial subindo perigosamente. Hospitalização imediata. Medicamentos para controlar a pressão, esteroides para amadurecer os pulmões dos bebês. Os médicos começaram a discutir os prazos de parto, preparando-os para a probabilidade de que 32 semanas fosse o melhor que poderiam esperar. Ela passou cada momento após esse diagnóstico conversando com as vidas dentro dela, implorando para que se segurassem um pouco mais, prometendo-lhes um mundo que valesse a pena nascer. Os bebês chegaram com 32 semanas exatas, por meio de uma cesariana de emergência quando a pressão arterial de Amanda atingiu o risco de AVC. Ela mal estava consciente durante o procedimento ouvindo choro, mas incapaz de conectar isso à realidade. Rio nasceu primeiro 4 quilos, chorando e imediatamente bravo e lutando. Depois Sálvio com 36 quilos quieto, mas observador. Depois Aurora com 3 quilos a menor, mas feroz. Finalmente Gael com 2 quilos lutando um pouco, mas respirando vivendo. 4 bebês, 4 choros enchendo a sala de cirurgia, 4 impossibilidades feitas carne. Quando João a levou de cadeira de rodas para a UTI neonatal 6 horas depois, Amanda viu seus 4 bebês pela primeira vez, cada um em sua própria incubadora, cobertos de fios e tubos impossivelmente pequenos, mas vivos, e lutando. Ela chorou até que as enfermeiras se preocuparam que ela estivesse tendo uma hemorragia emocional. Eles estão aqui, ela repetia. Eles estão realmente aqui. Eles são reais. 8 semanas na UTI neonatal se seguiram, aprendendo a segurar bebês pequenos o suficiente para caber em uma mão, cuidar do canguru celebrando cada grama, ganha cada marco alcançado. Terror e esperança existindo simultaneamente todos os dias. Quando todos os 4 bebês finalmente receberam alta, a família de João desceu para ajudar. Sua irmã transformou o berçário. Sua mãe organizou rodízios de refeições. A casa deles se tornou um caos bonito e avassalador. 4 bebês precisando ser alimentados a cada 3 horas, 4 bebês com 4 personalidades diferentes já emergindo. Rio ousado e vocal. Sálvio observador e quieto. Aurora já social. Gael teimoso. Amanda nunca esteve mais feliz, nunca se sentiu mais com propósito, nunca entendeu tão completamente que estava exatamente onde deveria estar.
Os quadrigêmeos tinham 4 meses quando o envelope chegou. Papel creme pesado com caligrafia cara. O brasão da família de Davi Lucas em relevo dourado. Um convite para o casamento dele com Natália Frost na propriedade dos Lucas. Dentro uma nota manuscrita na caligrafia distinta de Davi. Fui informado por conhecidos em comum que você se casou novamente e está morando naquela casinha na rua Maple. Eu queria que você visse como é um casamento de sucesso, como é uma família de verdade. Natália está grávida do meu filho, previsto para nascer em 4 meses. Achei que você deveria testemunhar a família, que nunca pôde me dar, para que finalmente entenda por que algumas mulheres simplesmente não foram feitas para serem mães. Considere isso um encerramento para nós dois. João encontrou Amanda às 2 da manhã no berçário, riu dormindo em seu peito, o convite amassado em seu punho. Ele leu a nota e sua mandíbula se contraiu de raiva. Nós não vamos. Vamos queimar isso e esquecer que ele existe. Não, disse Amanda baixinho. Eu preciso ir. Por que você daria a ele esse poder? Não estou dando nada a ele. Estou pegando algo de volta. Ela olhou para João. Ele me disse que eu era um cemitério, que nunca seria mãe, que eu era defeituosa e inútil. Preciso que ele veja que cada palavra era uma mentira. Preciso ficar na frente dele com nossos filhos e provar que seu julgamento era inútil. Você não precisa provar nada a ele, não a ele. Para mim mesma. Ela ajeitou o rio com cuidado. Preciso fechar esse capítulo completamente. E não posso fazer isso até enfrentá-lo uma última vez e mostrar a ele que ele estava errado sobre tudo, que sua crueldade não me destruiu permanentemente. João entendeu. Ele precisara de um encerramento semelhante após a morte de Helena. Ficar no tribunal durante a sentença do motorista bêbado, finalmente liberando a raiva. Então vamos juntos, disse ele, e vamos mostrar a ele exatamente o que ele perdeu quando te jogou fora. Eles passaram as semanas seguintes se preparando, arranjando para a família de João cuidar dos bebês, empacotando o carrinho de 4 lugares especializado, escolhendo a roupa de Amanda com cuidado, algo elegante que falasse de confiança silenciosa sem desespero. Na noite anterior ao casamento, Amanda não conseguiu dormir apesar do cansaço. João a abraçou na escuridão enquanto ela tremia. Não importa o que aconteça amanhã, você já é vitoriosa. Você sobreviveu. Você prosperou. Você construiu uma família com alguém que te valoriza além da biologia. Nada que ele disser pode mudar essa verdade, Amanda. Ela fechou os olhos e acreditou nele. Amanhã ela enfrentaria o homem que tentou destruí-la e faria isso cercada pela prova de que a destruição falhou. Capítulo 7. O retorno. Amanhã chegou cristalina e perfeita. Um clima de início de setembro que parecia um presente. Amanda vestiu-se lentamente, com o vestido azul profundo que fluía ao redor de seu corpo, pós-gravidez elegante sem se esforçar demais. Ela se olhou no espelho e viu alguém forte e, com propósito, alguém que havia sobrevivido ao insuperável. João carregou o carrinho e a bolsa de fraldas com cuidado metódico, sua atenção irradiando como calor, apesar de seus movimentos firmes. A viagem levou 2 horas por uma zona rural, que gradualmente mudou de modesta para propriedades extensas. Eles não conversaram muito. Tudo já havia sido dito. Isso era um ritual, agora um encerramento, o ato final de uma história que começara 7 anos atrás com crueldade e estava terminando hoje com vindicação. Os quadrigêmeos dormiram durante a maior parte da viagem, sua respiração sincronizada acalmando-a. Eles acordaram a 15 minutos da propriedade, alertas e curiosos, como se sentissem a importância deste momento. Amanda os amamentou rapidamente no estacionamento de um posto de gasolina. João de guarda, sua presença a fazendo-se sentir segura de uma maneira que não se sentiu durante todo o seu primeiro casamento. Quando chegaram à propriedade dos Lucas, Amanda não sentiu nada pela opulência que um dia a intimidara. Os gramados bem cuidados, a arquitetura excessiva, tudo isso falava apenas da necessidade de Davi de exibir sucesso. Pronta? Perguntou João. Sim. Eles haviam cronometrado sua chegada perfeitamente.
A cerimônia já estava em andamento. Davi no altar, 300 convidados sentados em cadeiras brancas. O quarteto de cordas tocava algo esquecível, tudo coreografado e controlado. Amanda empurrou o carrinho ela mesma, recusando a oferta de João, precisando avançar sob sua própria força. A cerimônia era no mesmo jardim onde ela e Davi se casaram 7 anos antes. Ela caminhou lentamente pelo caminho lateral paralelo aos convidados, o cascalho rangendo sob as rodas. Todos os olhos se voltaram para ela. A onda de reconhecimento e choque percorreu a multidão como uma onda física. Sussurros irromperam. No altar, Davi estava ao lado de Natália, ambos vestidos perfeitamente. Sua postura era confiante até que viu Amanda. Seu rosto se transformou em tempo real. A alegria se dissolveu em choque e depois em devastação. A cor sumiu de suas feições enquanto seu cérebro tentava processar o que estava vendo. Não um bebê 4. 4 vidas separadas em um carrinho de quadrigêmeos que não deveria existir, de acordo com todas as opiniões médicas que ele citara durante o divórcio. Sua boca se abriu. Todo o seu corpo congelou no meio dos votos. O celebrante teve que repetir a pergunta 2 vezes, depois uma terceira antes que Davi conseguisse desviar os olhos e tentar continuar sua voz mal audível. Natália parou de falar no meio da frase. Ela seguiu o olhar de Davi, sua expressão mudando de radiância nupcial para a fúria ao perceber que havia perdido a atenção completa de seu noivo. Amanda encontrou um assento na fileira de trás, posicionou o carrinho precisamente para que Davi tivesse uma visão desobstruída e se acomodou com uma compostura serena. Ela ajustou a capota, pegou uma mamadeira para a Aurora, que estava começando a ficar inquieta, parecendo completamente à vontade. A cerimônia tentou continuar, mas foi um desastre mal contido pela convenção social. As respostas de Davi eram quase inaudíveis, seus olhos constantemente voltando para Amanda. A voz de Natália ficava cada vez mais estridente, tentando recuperar seu momento. Quando ela disse "sim, aceito", sua voz era aguda com raiva mal suprimida. Quando o celebrante perguntou a Davi, houve uma pausa tão longa que os convidados se mexeram desconfortavelmente. Finalmente, Davi sussurrou algo que poderia ter sido uma afirmação. O beijo foi superficial e frio. O aplauso educado em vez de entusiasmado, todos cientes de que haviam testemunhado algo profundamente desconfortável. Durante o coquetel, Davi tentou 3 vezes se aproximar de Amanda. Cada vez, João o interceptava suavemente, posicionando-se como uma parede intransponível. Na terceira vez, João se inclinou e disse algo que fez Davi recuar, como se tivesse sido empurrado fisicamente. Seu rosto pálido. Mas na recepção, quando João se afastou para trocar a fralda de Sálvio, Davi finalmente encurralou sua ex-esposa perto da borda do jardim, onde luzes brancas pendiam como estrelas cativas. Amanda, sua voz falhou em seu nome. Por favor, apenas 5 minutos. Ela se virou para encará-lo e ele parecia um homem confrontando as ruínas de tudo em que acreditava. Eles são meus, ele perguntou desesperadamente. Você estava grávida quando nos divorciamos? Não. Então, como o médico disse que você não podia? Os médicos estavam errados. Você estava errado. Toda a sua compreensão do meu valor estava errada. Sua voz era calma, devastadora em sua simplicidade. Eles são filhos do João, todos os 4 concebidos e nascidos anos depois que você me jogou fora. Isso é impossível. Claramente não. Ela gesticulou em direção ao carrinho. O rosto de Davi desmoronou. Eu cometi um erro terrível. Eu vejo isso agora. Natália não é quem eu pensava. A gravidez era uma mentira. Ela é cruel e só quer meu dinheiro. Eu estava errado sobre tudo. Sim, você estava. Eu ainda te amo. Ele engasgou, as lágrimas começando. Eu nunca parei. Eu deveria ter lutado por nós. Deveria ter te apoiado. Deveria ter sido um parceiro de verdade. Deveria ter me tratado como um ser humano em vez de mercadoria defeituosa. Amanda completou. Deveria ter ido às consultas. Deveria ter me abraçado quando tive os abortos em vez de me culpar. Sim, tudo isso. Sinto muito. Antes que ela pudesse responder, Natália apareceu tendo rastreado Davi com a vigilância de alguém que reconhecia a ameaça. Ela se inseriu entre eles, sua voz cortante. O que você está fazendo? Por que está chorando?
porque está falando com sua ex-esposa patética em vez de celebrar nosso casamento. Ela olhou para Amanda com ódio indisfarçado. Você apareceu com seus filhos bastardos para arruinar meu dia. Você é desesperada e triste, e obviamente ainda apaixonada por ele, mas ele é meu agora. Você teve sua chance e falhou. Sua voz se elevou o suficiente para que os convidados próximos parassem de fingir que não estavam assistindo. Ele me escolheu. Estou grávida do filho dele. Davi tentou acalmá-la, mas piorou tudo. A cena escalou Natália gritando, Davi tentando explicar garçons congelados, o quarteto de cordas se calando. Então Rio parou de respirar. Seu rosto ficou azul, o corpo rígido. Amanda moveu-se com calma praticada, levantando-o imediatamente e virando-o de bruços, em seu antebraço realizando golpes nas costas com pressão precisa. João materializou-se ao seu lado instantaneamente, telefone já na mão, ambos trabalhando com coordenação perfeita aprendida através de meses de treinamento na UT e neonatal. Em 15 segundos, Rio ofegou e começou a respirar novamente, chorando com lamentos indignados. Os convidados ao redor ficaram congelados, testemunhas horrorizadas de uma crise que não entendiam. Davi assistiu a isso se desenrolar e entendeu como era a verdadeira parceria, o que o amor real exigia, o que ele havia jogado fora. Ele nunca havia ido às consultas médicas de Amanda via suas crises como inconveniências, nunca aprendera a apoiá-la na dificuldade. Vendo-os se moverem em sincronia perfeita, ele entendeu que não havia perdido apenas uma esposa. Ele havia perdido uma parceira. Natália observou a atenção de todo o jardim se concentrar em Amanda e seus bebês no rosto de Davi enquanto ele olhava para sua ex-esposa com desejo nu. Então algo dentro dela estalou. Ela agarrou o braço de Davi com força suficiente para machucar. Escolha agora mesmo, eu ou seu passado. Davi olhou para sua nova noiva e não viu uma parceira, mas uma transação. Ele olhou de volta para Amanda, amamentando o Rio enquanto João conversava baixinho com os outros bebês. Davi entendeu que já havia escolhido anos atrás quando priorizou a dinastia em vez da devoção. A escolha havia sido feita e ele havia escolhido errado. Natália viu a verdade no rosto de Davi. Ela removeu o véu com as mãos trêmulas, sua voz se elevando para ser ouvida por todo o jardim. Não posso me casar com um homem que ainda está apaixonado por outra pessoa. Davi Lucas está emocionalmente indisponível e claramente ainda apegado ao seu passado. Este casamento acabou. Ela disse aos convidados reunidos que não haveria casamento, que estava indo embora, que Davi podia ficar com seu anel e sua obsessão patética. Então ela saiu vestido de noiva arrastando, deixando Davi em pé sozinho na frente de 300 convidados que acabaram de testemunhar o desastre de casamento mais espetacular de sua memória coletiva. A cena seria filmada, se espalharia por seus círculos sociais, seria discutida por anos. Amanda não disse uma palavra. Ela apenas olhou para Davi uma última vez com algo pior do que raiva e indiferença. Então ela arrumou o carrinho e saiu com João, enquanto Davi ficava congelado nas ruínas de sua própria criação. Capítulo 8. O acerto de contas. As semanas seguintes ao casamento levaram Davi a um estado de prostração que ele nunca imaginara possível. A rejeição muito pública de Natália tornou-se forragem imediata para as redes sociais. Os convidados filmaram partes do desastre. Em 3 dias, seu nome era tendência nos círculos sociais de sua cidade memes, criados a partir de capturas de tela Davi, tornando-se aquele cara, obcecado demais por sua ex-esposa para se comprometer com sua nova noiva. As consequências foram rápidas e brutais. Investidores começaram a se retirar silenciosamente de negócios, citando preocupações sobre seu julgamento e estabilidade emocional. Parceiros em grandes projetos solicitaram a compra de suas participações, temendo que a reputação em ruínas de Davi manchasse seus empreendimentos. Seu advogado recebeu 3 pedidos formais de dissolução em uma semana. Sua mãe ligou e deu uma palestra de 40 minutos sobre desgraça, decisões ruins e falhar com o nome da família. Ela lhe disse que seu pai ficaria envergonhado por ele ter humilhado o nome Lucas.
Ele tentou se concentrar em salvar o que restava, em controle de danos, em reconstruir relacionamentos, mas se via olhando para contratos sem processar as palavras. Sentado em reuniões, sem ouvir as propostas dirigindo pelo bairro de Amanda, na esperança de vislumbres que provassem que ela existia além de suas memórias. Sua terapeuta lhe disse, sem rodeios, que ele estava passando por um acerto de contas com sua própria capacidade de crueldade, que passara anos construindo justificativas elaboradas e agora a realidade o forçava a confrontar a verdade sem o conforto do auto-engano. Você disse a si mesmo que ela era o problema, disse sua terapeuta. Você construiu uma narrativa inteira onde você era razoável e ela era defeituosa, mas narrativas construídas sobre mentiras eventualmente desmoronam, e a sua desmoronou na frente de 300 testemunhas. Enquanto isso, Natália teve seu próprio acerto de contas. O desastre a libertara de um casamento que ela celebrara por razões transacionais, e o alívio foi avassalador mesmo enquanto a humilhação queimava. Ela passou 2 semanas escondida antes de finalmente ligar para a única pessoa que poderia entender Amanda. Ela deixou uma mensagem de voz às 11 da noite, sua voz quebrando. Eu sei que você não tem razão para me ouvir, mas preciso te contar a verdade. Não estou grávida. Nunca estive grávida. Menti para prender Davi, porque eu mesma sou infértil e queria desesperadamente ter filhos, e pensei que o dinheiro dele poderia resolver esse problema através de tratamentos. Não posso pagar por um empréstimo. Ela contou a Amanda sobre a gravidez ectópica que destruiu uma de suas trompas de falópio, sobre a endometriose que devastou a outra, sobre 3 ciclos de fertilização in vitro fracassados que esgotaram suas economias. Ela contou a Amanda sobre a vergonha de ser uma mulher que não conseguia fazer a única coisa que as mulheres deveriam fazer naturalmente. Ver você no casamento com aqueles 4 bebês quebrou algo em mim, admitiu Natália em meio às lágrimas, porque era tudo o que eu queria e não podia ter. Tornei-me alguém que desprezo e sinto muito por cada coisa cruel que eu disse. Você não merecia aquilo. Amanda ouviu a mensagem de voz 3 vezes sentada em seu carro após uma consulta no pediatra. Ela sentiu algo complexo, compaixão misturada com a memória da dor. Ela reconheceu o desespero de Natália porque o havia vivido. Ela ligou de volta. Elas se encontraram para um café em um lugar longe de ambos os bairros. A conversa foi crua e honesta. Natália se desculpou sem desculpas, admitindo que ver Amanda feliz havia acionado todas as inseguranças que ela carregava. Amanda contou a Natália sua história completa. Sobre o diagnóstico errado, sobre o diagnóstico corrigido, sobre o especialista que disse que o estresse e o trauma poderiam impedir a gravidez, mesmo quando o corpo era tecnicamente capaz, sobre como encontrar segurança com João, permitiu que seu corpo se curasse. Acredito que minha infertilidade durante meu casamento com Davi era meu corpo me protegendo, disse Amanda, recusando-se a trazer filhos para um ambiente tóxico. Os quadrigêmeos só se tornaram possíveis porque encontrei um parceiro que me fez sentir segura. Ela ofereceu a Natália o nome de seu especialista, falou sobre grupos de apoio e, o mais importante, disse-lhe que ela não precisava resolver isso sozinha. Natália saiu daquele café com algo que não sentia há anos: esperança. Não esperança de gravidez necessariamente, mas esperança de que pudesse se tornar uma pessoa que respeitasse. Ela e Amanda mantiveram contato ocasional, 2 mulheres, que quase foram destruídas pelo mesmo homem por sua incapacidade de ver valor, além da biologia. Davi, ao saber do encontro de Amanda e Natália, sentiu ciúme e exclusão. Sua ex-esposa e sua noiva fracassada haviam encontrado um terreno comum, sem ele haviam criado uma conexão através da sobrevivência compartilhada de sua crueldade, e ele estava excluído da cura que elas estavam buscando. Seus negócios continuaram sua erosão constante. Ele tentou reconstruir sua reputação através de doações de caridade para pesquisas de infertilidade e iniciativas de saúde feminina, mas todos viam através da performance. Sua mãe lhe disse que ele havia se tornado seu pai, havia repetido o padrão exato de crueldade que destruíra sua família. Ela lhe contou algo que nunca havia revelado: que seu pai se divorciara dela não porque ela não pudesse ter mais filhos, mas porque a via como defeituosa pelas complicações que encerraram sua fertilidade.
Ver você tratar Amanda da mesma forma partiu meu coração. Ela admitiu. Fui cruel com ela porque ver seu casamento me lembrava da minha própria dor. Pedi desculpas a ela por escrito. Ela acusou o recebimento, mas não respondeu. E não a culpo. Ela disse a Davi que ele precisava entender que talvez nunca obtivesse o perdão que queria, que alguns danos eram permanentes, que o melhor que ele poderia esperar era se tornar uma pessoa melhor no futuro. Davi sentou-se com esse conhecimento e entendeu que sua crueldade tinha raízes mais profundas, que ele havia herdado padrões que nunca questionara. Isso exigia uma transformação fundamental, e ele não sabia se era capaz desse tipo de mudança, mas pela primeira vez estava disposto a tentar. Não porque achasse que isso reconquistaria a Amanda, mas porque viver com quem ele se tornara parecia pior do que o trabalho de se tornar alguém diferente. Capítulo 9. O desmoronamento. Os meses após o desastre do casamento trouxeram revelações que continuaram a reescrever tudo o que Davi pensava que entendia. A primeira veio de seu médico durante um exame físico de rotina, quando exames de sangue sinalizaram anormalidades que exigiam testes adicionais. Baixa contagem de espermatozoides, significativamente abaixo dos limites normais. Problemas de motilidade que tornariam a concepção natural extremamente difícil. Há quanto tempo isso acontece? Davi perguntou sua voz oca. O especialista olhou para seus resultados. Impossível dizer definitivamente sem dados históricos, mas dada a gravidade e sua idade, isso provavelmente é de longa data, possivelmente congênito. Você provavelmente sempre teve algum grau de subfertilidade. Anos, possivelmente sempre. Ele havia culpado Amanda por sua infertilidade, a chamara de defeituosa, destruíra o casamento deles por sua suposta inadequação, e durante todo o tempo ele poderia ter sido o verdadeiro problema. A segunda revelação veio do advogado de Natália 3 meses depois, com os papéis formais de anulação baseados em fraude. Ela alegou que Davi havia deturpado sua disponibilidade emocional e a levara a um casamento especificamente para humilhá-la. O processo foi vicioso e público. Natália garantiu que todos soubessem que Davi era emocionalmente danificado, ainda apaixonado por Amanda Fraco, por deixar uma ex-esposa arruinar seu casamento. Ela deu entrevistas, postou declarações cuidadosamente redigidas, garantiu que todos soubessem que ela era a vítima. O acordo financeiro foi substancial. Ela saiu com dinheiro suficiente para buscar todos os tratamentos de fertilidade 2 vezes, dizendo aos repórteres que estava grata por escapar antes de perder mais tempo. A reputação de Davi desmoronou completamente. Investidores que antes competiam por sua atenção agora evitavam suas ligações. Colegas o tratavam com pena ou desprezo mal disfarçados. Sua terapeuta lhe disse que tentar comprar a redenção através de doações não funcionava, porque a mudança real exigia transformação interna. Você precisa entender de onde veio sua crueldade, ela disse. Não para desculpá-la, mas para quebrar o padrão. Davi começou a examinar sua infância com honestidade brutal. O desprezo frio de seu pai por sua mãe, a maneira como seu pai se casou novamente rapidamente e teve mais 3 filhos, essencialmente substituindo sua família. A mensagem que Davi internalizara de que o valor de uma mulher estava ligado à capacidade reprodutiva. Ele nunca havia questionado essas crenças, as absorvera tão completamente que se tornaram sua base. Ele tentou entrar em contato com Amanda várias vezes. Ligações para a caixa postal, e-mails que voltavam, até mesmo uma carta devolvida sem abrir com recusado, escrito no envelope. Ela quis dizer o que disse sobre encerramento. Ela havia acabado terminado. Ele estava excluído de sua vida completa e permanentemente. E ele teve que aceitar que algumas consequências eram permanentes. Alguns danos irreversíveis, algumas chances dadas apenas uma vez. Enquanto isso, a vida de Amanda continuava em um caos maravilhoso. Rio, Sálvio, Aurora e Gael se desenvolvendo em personalidades distintas. Amanda abrindo seu estúdio de design floral, começando pequeno e expandindo gradualmente à medida que a notícia se espalhava. A arquitetura paisagística de João florescendo através da reputação. Eles não eram ricos pelos padrões de Davi, mas eram confortáveis e felizes e construindo algo sustentável. No segundo aniversário dos quadrigêmeos, eles deram uma pequena festa em seu quintal. Apenas a família.
A irmã de João trouxe o bolo. Sua mãe organizou jogos. A irmã de Amanda voou de Florianópolis. Foi durante essa celebração, com risadas de crianças enchendo o jardim, que Davi apareceu em seu portão. João o viu primeiro e se moveu para bloquear a entrada, mas Amanda tocou seu braço e caminhou até o portão ela mesma. Davi parecia esvaziado e envelhecido além dos anos que haviam passado. Não espero que você me perdoe, disse ele antes que ela pudesse falar. Não espero nada. Só preciso que você saiba que agora entendo o que destruí, o que perdi, o que fiz a você. Eu já sei que você entende, disse Amanda calmamente. Natália me deixou, anulou o casamento. Minha reputação está destruída, meu negócio está falindo e agora entendo que mereci tudo isso. Lágrimas escorreram por seu rosto. Mas eu precisava te dizer outra coisa, algo que aprendi depois do casamento. O que? Eu sou subfértil, sempre fui. Baixa contagem de espermatozoides e problemas de motilidade que teriam tornado quase impossível conceber naturalmente com qualquer pessoa. Sua voz falhou. Eu te culpei por nossa infertilidade e te chamei de defeituosa, destruí nosso casamento, por sua suposta falha, e durante todo o tempo eu poderia ter sido o verdadeiro problema. Amanda sentiu algo mudar em seu peito, mas não simpatia, apenas o reconhecimento de quão completamente sua certeza estava errada. Sinto muito, ele sussurrou, por tudo, pela crueldade, pela culpa, por te destruir, quando eu deveria ter te apoiado por ser exatamente como meu pai mesmo, jurando que nunca seria. Eu te perdoei meses atrás, disse Amanda baixinho. Não porque você merecesse, mas porque carregar raiva de você se tornou um fardo que eu não queria mais. O perdão é sobre a minha paz, não a sua redenção. Obrigado, mas perdão não significa reconciliação. Você nunca poderá fazer parte da minha vida ou da vida da minha família. Esta conversa é nosso encerramento final. Não haverá mais contato. Eu aceito isso. Espero que você encontre uma maneira de se tornar melhor. Continuou Amanda, de aprender com sua crueldade, de quebrar os padrões que seu pai te ensinou. Ela lhe disse o que sua terapeuta a ajudara a entender que quebrar padrões geracionais exigia se tornar consciente deles, que ele não precisava apagar a influência de seu pai, mas sim escolher de forma diferente todos os dias. Vou dar aos meus filhos uma carta um dia, disse ela, sobre como eles vieram da impossibilidade, sobre como os veredictos de outras pessoas sobre o seu valor muitas vezes estão errados. Eu queria que você soubesse disso, que sua crueldade me levou a um lugar melhor. Davi deixou seu portão com lágrimas escorrendo, e Amanda o observou se afastar sabendo que nunca mais o veria, sentindo a última corrente de sua história compartilhada finalmente se quebrar e se dissolver. Ela fechou o portão e voltou para sua família, para onde João estava pronto para intervir, se necessário, para onde 4 crianças brincavam com alegria caótica. E ela se sentiu completa de uma maneira que nunca imaginara possível durante aqueles meses sombrios após o divórcio. Capítulo 10. A graça de deixar ir. 5 anos se passaram no belo caos de criar 4 filhos, que de alguma forma compartilhavam um aniversário, mas absolutamente nada mais sobre suas personalidades ou interesses. Rio escalava tudo remotamente escalável e dava a Amanda ataques cardíacos diários com sua abordagem destemida ao risco físico. Salvio observava o mundo com um foco tão intenso que os professores o chamavam de superdotado e sugeriam programas avançados. Aurora encantava todos a 1,5 metro de sua existência e colecionava amigos como algumas pessoas colecionam selos. Gael discutia sobre tudo com a teimosia de alguém absolutamente certo de suas opiniões, apesar de ter 7 anos. O estúdio floral de Amanda havia se expandido para um espaço 3 vezes maior que o original, empregando 2 assistentes talentosas que ajudavam a gerenciar o fluxo constante de pedidos de noivas e planejadores de eventos, que procuravam especificamente por seu trabalho. Seus arranjos tornaram-se conhecidos em toda a cidade por sua honestidade emocional, por de alguma forma capturar luto, alegria ou esperança em pétalas e caules, por fazer as pessoas se sentirem vistas através das flores.
A arquitetura paisagística de João cresceu de forma constante através da reputação e do boca a boca. Seus projetos eram procurados por sua compreensão de como a beleza e a sustentabilidade poderiam coexistir. Eles estavam confortáveis financeiramente, felizes de maneiras que não exigiam validação externa, construindo algo duradouro juntos. Uma tarde de outubro, Amanda estava em seu estúdio arrumando flores para um casamento no dia seguinte quando um alerta de notícias apareceu em seu telefone. Algo a fez realmente ler em vez de descartá-lo imediatamente. Davi Lucas havia se casado novamente em silêncio. Cerimônia privada pequena, sem convidados. Uma mulher chamada Patricia Morrison, descrita como diretora de uma organização sem fins lucrativos na casa dos 40 anos. Nenhuma menção a filhos herdeiros ou construção de dinastia, apenas 2 pessoas se escolhendo. O artigo mencionou brevemente que Davi havia se afastado das operações diárias de seu negócio familiar para se concentrar no trabalho filantrópico. Especificamente uma fundação que fornecia serviços de aconselhamento para homens que lidam com padrões de masculinidade tóxica e trauma geracional, que ele se tornara discretamente conhecido em certos círculos profissionais por seu trabalho ajudando pais divorciados a entender o dano emocional que seu comportamento infligia aos filhos. Amanda mostrou o artigo a João naquela noite, enquanto os quadrigêmeos faziam a lição de casa na mesa da cozinha com vários graus de foco, reclamação e evasão criativa. João leu com atenção sua expressão pensativa e olhou para ela com a pergunta não dita clara em seus olhos. Ela sorriu e balançou a cabeça gentilmente. Ela não precisava contatar Davi, não precisava reconhecer sua transformação ou validar sua redenção. Não precisava de nada dele. Ela esperava que ele estivesse se tornando melhor. Esperava que estivesse quebrando padrões que quase os destruíram. Esperava que ele tivesse encontrado alguma versão de paz, mas a jornada dele era separada da dela. Agora linhas paralelas que nunca mais se cruzariam. Isso era suficiente, mais do que suficiente. Rio interrompeu o momento anunciando em voz alta que queria ser botânica quando crescesse. Salvio contrapôs imediatamente que queria projetar edifícios sustentáveis que usassem plantas como parte da estrutura. Aurora declarou com certeza absoluta que seria professora porque amava ajudar as pessoas a aprender. Gael insistiu com sua teimosia característica que seria tudo simultaneamente. Porque escolher uma coisa era limitante e ele se recusava a ser limitado. João riu o som enchendo a cozinha de calor e disse-lhes que poderiam ser o que quer que trabalhassem duro o suficiente para se tornarem, que o mundo estava cheio de possibilidades. Amanda acrescentou que eles poderiam mudar de ideia quantas vezes precisassem, que a vida era longa, e as pessoas evoluíam e a pessoa que você era aos 7 anos não precisava determinar a pessoa que você se tornaria aos 17, 37 ou 70. Que o crescimento significava permitir-se transformar. Ela olhou para seus 4 filhos impossíveis, e seu parceiro imperfeito, e sua cozinha bagunçada cheia da evidência de uma vida realmente vivida, e sentiu uma gratidão tão profunda que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Não gratidão pelo sofrimento que precedeu este momento, mas gratidão por o sofrimento não ter sido permanente, que ela havia sobrevivido e escolhido reconstruir em vez de permanecer destruída. Que se tornara alguém capaz de alegria depois de aprender intimamente como era a devastação. Naquela noite, depois que as crianças finalmente adormeceram após as negociações e atrasos habituais da hora de dormir, Amanda sentou-se à mesa da cozinha e pegou a carta que escrevera anos atrás, aquela que planejava dar a seus filhos quando fossem velhos o suficiente para entender a complexidade, as nuances e as verdades difíceis. Ela a leu novamente, fazendo pequenas edições com uma caneta, adicionando pensamentos que vieram com o tempo, a perspectiva e a sabedoria que só vem de sobreviver ao que não deveria ser superável. Vocês vieram da impossibilidade. Ela escrevera em caligrafia cuidadosa anos atrás. De 2 pessoas quebradas que escolheram se curar juntas, de um corpo que todos diziam que não poderia carregar vida, de uma mulher que foi informada de que era fundamentalmente defeituosa, de circunstâncias que deveriam ter impedido sua existência, mas que de alguma forma a tornaram possível.
Ela continuou lendo suas próprias palavras, trazendo lágrimas aos olhos, embora as tivesse escrito. Lembrem-se disto, o que as pessoas dizem que vocês não podem fazer o que vocês herdam, o que os quebra. Nada disso define o que vocês podem se tornar. Vocês podem escolher. Todos os dias vocês podem escolher. Algumas pessoas tentarão definir seu valor por medidas estreitas, por coisas que vocês não podem controlar por suas próprias limitações e medos projetados em vocês. Não acreditem nelas. Vocês são a prova de que veredictos podem estar errados, que o impossível às vezes acontece, que o amor cria condições para milagres que a crueldade nunca pode produzir. A existência de vocês é minha vindicação, minha alegria e minha prova de que a sobrevivência vale o custo. Ela adicionou um parágrafo final com tinta fresca à sua caligrafia, um pouco diferente agora, mas ainda reconhecivelmente sua. Eu nunca contatei o homem que primeiro me disse que eu estava quebrada, depois que soube que ele havia se casado novamente e estava tentando se tornar melhor. Nunca reconheci sua transformação ou validei sua jornada de redenção. Simplesmente esperei que ele encontrasse o que eu encontrei, não a perfeição, mas a autenticidade. Não uma vida sem arrependimento, mas uma vida vivida com consciência e cuidado sobre o impacto de suas escolhas. Essa esperança foi meu presente final para ele, oferecido não porque ele merecesse, mas porque eu me tornei alguém capaz de esperar que até mesmo as pessoas que me machucaram profundamente pudessem encontrar seu caminho para algo melhor. O perdão não exige contato ou relacionamento. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém que te machucou é esperar que essa pessoa se torne melhor mantendo limites completos que protejam sua paz. Ela selou a carta com cuidado e a colocou de volta no cofre à prova de fogo, onde esperaria até que seus filhos tivessem idade suficiente para entender a complexidade e processar verdades difíceis, apreciar a história completa de onde vieram. Então ela voltou para a cozinha, onde João estava terminando de lavar a louça, as mãos em água com sabão, cantarolando algo desafinado e contente. Ele olhou para cima quando ela entrou e seu sorriso era tudo o que ela precisava. Você está bem? Ele perguntou baixinho, lendo sua expressão como sempre conseguia. Estou feliz, ela disse simplesmente, as palavras carregando peso e verdade. Genuinamente e completamente feliz de uma maneira que nunca imaginei possível quando estava naquela ponte, e isso parece o maior triunfo de todos. Não que Davi finalmente entenda o que destruiu, mas que eu construí algo tão bonito que o entendimento dele ou a falta dele não importa mais. João secou as mãos e a puxou para perto. E eles ficaram juntos na cozinha enquanto a casa se acomodava no silêncio da noite ao redor deles. Obrigado por me escolher. Disse ele as palavras que falava quase diariamente, as palavras que nunca envelheciam. Obrigada por ser alguém que vale a pena escolher. Ela respondeu sua própria resposta diária. Eles ficaram ali em silêncio confortável. Duas pessoas quebradas que se encontraram e construíram algo inteiro a partir de suas fraturas combinadas. E Amanda entendeu algo profundo que queria lembrar para sempre. A coisa mais cruel que Davi Lucas já havia feito não foi se divorciar dela, mas fazê-la acreditar mesmo que por um momento que ela era algo menos do que digna de milagres. E o maior triunfo não foi que ele finalmente entendeu seu erro, mas que ela parou de precisar que ele entendesse qualquer coisa. Ela construiu uma vida que não tinha nada a ver com provar que ele estava errado e tudo a ver com escolher a alegria deliberadamente, conscientemente, apesar de ter todas as razões para não arriscar seu coração novamente. Ela sobreviveu ao insuperável, prosperou. Quando prosperar parecia impossível, criou beleza, significado e amor das cinzas de sua destruição completa. Na paz crescente de sua cozinha, cercada pela evidência de uma vida realmente vivida, em vez de meramente sobrevivida, Amanda Reis, Vidal, entendeu que havia vencido simplesmente por se recusar a permanecer quebrada, por escolher crescer, por se tornar alguém que podia sustentar tanto a memória da devastação quanto a realidade da alegria sem que uma destruísse a outra.
Alguns finais não eram felizes ou tristes, ela pensou, eram apenas humanos, apenas a verdade complicada de pessoas aprendendo a ser versões melhores de si mesmas, às vezes conseguindo e às vezes falhando, mas continuando independentemente. Ela nunca mais viu Davi. Lucas nunca o contatou. Nunca reconheceu suas tentativas de redenção, além daquele momento em seu portão, mas no silêncio de seu próprio coração, ela esperava que ele encontrasse o que ela encontrou. Não a perfeição, mas a paz. Não o apagamento do passado, mas a sua transformação. Não a ausência de dor, mas a capacidade de viver bem, apesar de carregar cicatrizes. Essa esperança foi seu presente final para ele, oferecido livremente, porque ela se tornara alguém com felicidade suficiente para compartilhar alguém cuja alegria era tão completa que desejar-lhe o bem não lhe custava nada. E então ela voltou totalmente para sua vida, para as batalhas da lição de casa, os preparativos para o jantar e os rituais da hora de dormir que compunham a bela realidade mundana de criar 4 milagres impossíveis, para a mão de João encontrando a dela enquanto observavam seus filhos brincarem, para a vida extraordinariamente comum que ela construiu do nada, além de determinação, despeito e eventualmente amor. Ela entendeu completamente, finalmente, que a maior vingança nunca foi testemunhar seu sofrimento, ouvir seus pedidos de desculpa ou receber seu reconhecimento de que ela estivera certa o tempo todo. A maior vingança foi simples, bela e profundamente ser feliz, sem ele viver bem, amar livremente e escolhera. Alegria mesmo quando a alegria exigia coragem. Isso era suficiente. Isso era tudo. Essa era a vitória que importava. Fim.